estava lá: a paz do Senhor, amanhã será culto de jovens, Gustavo irá pregar. Não tem um jeito melhor de acordar, né? Já levanta daquele sentimento, o coração ele bombeia o sangue mais rápido, já dá aquela adrenalina. Assim. A gente já vai se preparando assim para as tarefas diárias, sabendo que amanhã vai ser um dia diferente, exótico. Aleluia. Todos já acharam? E está escrito assim: seu título, os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Somente até aí os irmãos podem se assentar? Já tem bastante tempo que Deus me martelando essa mensagem em minha cabeça, porque é algo que eu tenho visto constantemente. Quanto mais dias se passam, mais presente se torna isso nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e eu vejo cada vez o aumento de pastores que pregam heresias, de ministradores que querem pregar para aumentar a si mesmos, para ganhar fama, mas esquecem de que a palavra ela é dada por Deus e que eles não têm mérito sobre ela. Então, Deus colocou esse versículo no meu coração, e a carta de essa primeira epístola de João foi escrita por volta de 85 a 95 anos depois de Cristo. Estava bem ali na chamada fim da era apostólica, onde os apóstolos, os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus, de um a um, eles iam deixando este mundo. Então, com esse progresso, a expansão do cristianismo estava ocorrendo, porque se fundavam mais igrejas e os discípulos cumpriam aquilo que Jesus tinha deixado antes de partir: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E com essa expansão do cristianismo para locais como a Grécia, a Roma, vinha também uma maior interação do cristianismo com culturas diferentes. Porque quando eram convertidos as pessoas desses povos, eles já tinham cultura, já tinham alguns costumes e conviviam nesse meio. Então, logo após esse período, passou-se alguns anos, já tinha essa dificuldade de manter que a tradição e a doutrina na igreja. Porque alguns costumes eles começavam a entrar, algumas filosofias, e isso podia acabar derrubando as doutrinas que já tinham sido instauradas por Cristo. Igualmente, nessa primeira epístola, onde temos um problema bastante significativo, foi o surgimento da gnóstica, onde acreditavam que começou-se a misturar com algumas filosofias da Roma, Platão, e começou-se a propagar de que Jesus ele não tinha vindo à Terra em carne, que ele já havia encarnado como Espírito, só que isso desacredita totalmente a base da nossa fé, onde o sacrifício de sangue era necessário para que nossos pecados fossem perdoados. Então João já tinha essa preocupação de lidar com os problemas da igreja para que não se modificassem as doutrinas e para que os fiéis eles não fossem para o caminho errado, para que eles não saíssem do caminho certo. E justamente ele vai começar a primeira epístola de João, no seu capítulo 1, versículo 1, dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra do Senhor. Bastante ênfase essa palavra tocaram, porque isso já mostra que Jesus ele realmente havia vindo fisicamente para a terra. E seu sacrifício foi válido para que todos nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Aleluia! Então, olha só, com poucos anos após Cristo, os apóstolos, lá em 95 depois de Cristo, já tinha essa preocupação, já tinha isso acontecendo. As doutrinas estavam sendo pouco a pouco modificadas e dando surgimento a falsas doutrinas. Imagine agora, estamos 2025 anos depois de Cristo. Ao longo de toda a história, vemos que as pessoas elas pegam a palavra de Deus e começam a transformar a palavra de Cristo
e começam a modificar ela, deturpar a doutrina, e então várias denominações diferentes que não seguem aquilo que está na Bíblia começam a ser criadas para benefício próprio. Então, isso é algo que nós devemos nos preocupar até os dias de hoje. O cristianismo, ele é uma das religiões mais seguidas do mundo, se não a mais seguida. E essa interação, ela aumentou muito. Tanto que, quanto mais você pode reparar que a igreja, ela vai estar tentando entregar e se adaptar ao mundo moderno. O que eu acho que não é algo muito bom. Porque como é que ela vai tentar se adequar ao mundo se a gente que deveria se adequar à igreja, se adequar à nossa fé e aceitar aquilo que Cristo destinou para nossas vidas, quis que nós seguíssemos? E não faz muito sentido você falar que é para tornar atrativo, sendo que a nossa maior atração, aquilo que nos foi dado, o que nos foi prometido, é a vida eterna. Como é que pode existir algo que venha nos alegrar e nos atrair a Cristo mais que essa promessa? Eu vi recentemente um jovem que ele estava dizendo, um jovem assim, já quase adulto, que nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas como tem uma fonte estatística, nos Estados Unidos vê-se, quanto mais se passa, tem menos jovens em igrejas que adotam um sistema mais tradicional. E como os jovens são o futuro da igreja, acaba que isso é muito preocupante, porque quanto menos jovens houverem na igreja tradicional, um dia poderemos ver que essas igrejas serão apenas lembranças. Porque se não houver ninguém para continuar essa tradição, continuar com essa igreja, ela deixará de ser seguida, e então teremos o fim das igrejas tradicionais. Isso é algo que devemos nos preocupar. O fogo, ele cada dia vem deixando de ser isso, o que pode ser até negado, mas sempre vai querer fazer, sempre vão querer adotar aquilo que mais vai alegrar a eles, e acabam se esquecendo que o culto, ele é para que nós prestamos adoração ao nosso Senhor e possamos agradecer eles pela nossa vida. Então, os cultos, eles deixam de se tornar esse processo e acabam se tornando grandes festas luminosas, com ambientes escuros, com luzes LED, adoração incessante. Mas aí também houve um relato de que outros jovens estavam em um evento e lá tinham alimentos e tudo mais. E enquanto esses jovens eles estavam se alimentando, estavam curtindo, eles estavam felizes, mas quando começou o louvor, a palavra, esses jovens simplesmente eles se sentavam e começavam a conversar entre si. Então, onde está o foco? Onde o cristianismo está indo, que o foco não está sendo mais para Cristo, está sendo mais para o nosso benefício. É verdade, Jesus. Até mesmo a geração que está vindo, ela, ao invés de se atentar à palavra de Deus, ela se apega muito a o que vê, sem checar se aquilo é verdadeiro ou não. Entre a palavra e um podcast, por exemplo, ela vai dar mais atenção e vai depositar completamente sua confiança naquilo que ela ouviu os outros dizerem, sem prestar atenção se aquilo é verdadeiro e se é a verdadeira mensagem de Deus. Então, na internet temos ensinamentos bons, só que também temos muitos ensinamentos falsos. E isso tem que ser bastante vigiado. Nós devemos conhecer a palavra para que não possamos seguir caminhos errados. Dentro dessas glória a Deus. Dessas palavras,
outro termo, né? É a administração coach, que ela vem muito no querer engrandecer o cristão. Ela vai falar que você consegue, você é isso, e você vai conseguir, e Deus vai te dar, mas por que vamos receber tanto assim? Deus falou que o nosso caminho ele seria difícil na terra. Ele não prometeu que iríamos ter benefícios enquanto estivermos aqui. É verdade. Então eles vão querer cada vez mais inflar seu ego para atrair também certo público que vai lá aí fala: ah, você vai receber tal aí, glória a Deus, aleluia, receba, né? Então é cada vez algo que vem para aumentar ao cristão, ao invés de aumentar a Cristo, ao invés de louvar e honrar o nosso Deus. E os ministradores, eles a cada dia, eles esquecem que a palavra que lhes foi dada era que fosse passada para os cristãos e que a presença deles era para honrar a Cristo e não para trazer fama a si próprios. Em Mateus 5, versículo 13, vai estar escrito: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma coisa curiosa é que o sal, ele não tem sabor. Ele é colocado na comida para que o sabor da comida ele seja intensificado. Então Jesus ele vai falar para sermos o sal da terra, mas é que para que as pessoas possam ver Cristo em nós, para que o que façamos, as nossas obras, reflitam que é graças a Jesus. Só que os ministradores crescem mais e mais, quererem atrair a fama para si próprios. E aí os cristãos eles começam a ter os seus ministradores de estimação, seus cantores de estimação, e começam a acompanhar eles a cada dia. E quando não se tem eles na presença, no culto, ele não faz questão de vir. É como se ele estivesse indo apenas presenciar o seu cantor, o pregador favorito, e esquecesse que ele vem cultuar a Deus. Aleluia! Então, são coisas que não vêm do Senhor, mas que são cada vez mais discutidas, que estão sendo levantadas. São o aumento, que querendo ou não, ela vai sempre preferir um culto que seja mais animado. Só que nem sempre é isso que vem de Deus. Você pode reparar que vem crescendo a quantidade das pessoas que se dizem profetas e começam a profetizar no meio do culto, e todo culto tem uma profecia diferente, que é bastante estranho. E são claramente coisas que não vêm de Deus, elas falam que vêm de si mesmo para que atraiam a atenção para si, dão profecias falsas, falam falsamente em línguas, e isso acaba que, além de ensinar errado os cristãos, também escandaliza a igreja. Então quem é de fora, ele vai pensar que é bagunça, ele não vai ter respeito pela palavra de Deus, pelo que muito é escandalizado por ele. Nós devemos sempre estar reparando naquilo que vem ou não vem do nosso Senhor. Então, sempre que alguém for ministrar, for dar uma profecia, você tem que se questionar e enxergar se isso está de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Então você não pode depositar cegamente as suas confianças nos homens, porque eles são falhos e podem estar fazendo isso para enganar os chamados falsos profetas, que nós já sabemos que viríamos. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só peço que os irmãos não tomem aquilo que eu digo como verdade absoluta, que se questionem se o que eu falei é verdadeiramente aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus está falando para você. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, você prestou atenção no que Primeira coisa,
a disturbação do culto, né? Eu sempre falo aqui, eu sempre prego muito no pé deles na questão da liturgia do culto. A gente não precisa pular para sentir o Espírito Santo, mas é proibido pular? Não. Eu pulo também de vez em quando, irmão, é bom, né? Mas aquilo que o Espírito Santo derrama sobre mim não pode tirar o real sentido da cruz do Calvário. Não posso me tornar um amuleto daquilo que eu faço. Não posso me tornar um amuleto. Se alguém pregar e eu sentir, eu posso pular, eu posso saltar, eu posso sair correndo, mas aquilo também não pode se tornar um ritual na minha vida. Eu só estou alegre no dia que eu pulo, só estou alegre no dia que eu canto, só estou alegre no dia que eu prego. Não! Aleluia! É um pastor amigo meu, ele já é um ancião, ele sempre fala comigo: irmão Fabrício, tu quer conhecer um crente, deixa que um crente seja uma oportunidade para você ver. Se ele questionar, é porque ele nunca teve crente em Cristo. Ele esteve crente naquilo que ele fazia e podia fazer. Então, o que o jovem Gustavo levantou nessa noite, que é uma coisa que nós temos que nos perguntar todos os dias: como que eu estou diante de Deus? Como que eu faço as coisas de Deus? Como que eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou? Será que está de acordo com a palavra de Deus? O meu modo de viver, o meu modo de viver, o meu modo de andar na sociedade, na minha vizinhança, na minha casa, no meu trabalho, está de acordo com a vontade de Deus? Porque senão nós viramos crentes de estimação. Aqui dentro, tá aqui, a gente pula, a gente salta, a gente roda, a gente rodopia, a gente fala em mistério, quanta bananeira, e lá fora a constância nos leva a uma perseverança diante de Deus. Aleluia. E na hora que ele abriu a palavra aqui, eu falei, eu tenho um Júlio aqui. Rapaz, esse menino dela que pega cada palavra para pregar. Eu, quando eu comecei a pregar, eu pregava com as palavras mais simples, né? Eu louvo a Deus pela vida deles, irmãos, né? Louvo a Deus pela vida deles, porque são meninos que têm buscado mesmo a presença de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Aleluias. Então isso nos deixa alegre na presença do Senhor. Eu vou corrigir ele aqui nessa noite. Os jovens não são o futuro da igreja. Os jovens são o presente da igreja. Os jovens são o presente. O futuro são as crianças. Eles já são uma realidade nas mãos do Senhor. Aí eu já questiono eles nessa noite. Estão vivendo como realidade na presença do Senhor? E você que está sentado aí nessa noite, você está fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão? Eu, antes de fazer essa pergunta para você, olhe para cá em nome de Jesus. Quem aqui tem um chamado? Quem tem um propósito nas mãos do Senhor? Quem tem? Faz assim sua mão. Faz assim sua mão. Aí eu lhe pergunto: o que está faltando para você viver o propósito que Deus colocou nas suas mãos? Esse dia eu questionando o irmão, ele falou comigo: irmão Fabrício, eu estou precisando de oportunidade. Aí logo para mim, né? Meu irmão, tem um bocado de braço para você pregar, tem um bocado de rua para evangelizar, e não precisa de oportunidade de quatro paredes. A gente precisa de disponibilidade. Aleluia. Se não dá oportunidade na igreja, não se revela contra o seu pastor, não se revela contra a sua liderança. Pede a ele uma autorização para você começar a evangelizar. Peça a ele um bloquinho daqueles panfletozinhos, sai pela rua panfletando, pega, compra uma caixa, vai para a rua, arruma o microfone e sai dessas praças dizendo que Jesus ainda salva, batiza, cura e leva para os céus. Aleluia. Tu está disposto a viver o chamado? Quem quer falar, meu chamado está atrasado, irmão Fabrício, está nada. Leva, Deus?
Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque Jesus já deu a oportunidade para nós exercer o nosso chamado. Tu exerce o seu chamado aonde Jesus te plantou, no seu trabalho, na roda dos seus amigos, no grupo do WhatsApp. É só você querer. Então, eu já finalizo aqui. Segue o conselho, segue aquilo que a palavra de Deus já falou através do nosso irmão Gustavo nessa noite. Questione se o Espírito é de Deus, questione se a profecia é de Deus. Eu conheço gente que recebeu uma profecia que ia ser pastor e hoje está parado, encostado no canto. Será que Deus errou ou foi a profecia que aquela pessoa lançou sobre a vida de alguém maduro? Ou será que ele não aguardou o tempo de Deus para fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Então, siga esse conselho. A Bíblia diz que a profecia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não sai fora. E dentro daquilo que o nosso irmão Gustavo já ministrou aqui, eu quero perguntar se tem alguém aqui que está afastado. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não é evangélico. Eu quero perguntar se tem alguém aqui ainda que não fez uma aliança com Jesus. Hoje é noite de fazer essa aliança. Hoje é noite de você fazer essa aliança com Jesus. Hoje é noite de você reconciliar com Ele, né? Aceitando Ele como